e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente e nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Boa noite, Jesus. Boa noite, amigos espirituais. Boa noite, Evangelho do Amor. Boa noite, Jerônimo Mendonça, Irmã Sheila e todos os amigos espirituais. Estamos aqui mais uma vez, Jesus, rogando tuas bênçãos para o nosso Evangelho de Amor, agradecidos por todo o cuidado que tens conosco, amigo do nosso coração, inseparável nas horas felizes e nas horas tristes. Jesus, nosso querido amigo, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão. Hoje, Senhor, eu quero pedir por um amigo muito querido que
retornou à pátria espiritual, que o Senhor possa acolhê-lo. João Marcos Westin de Matos, que ele seja recebido com o maior carinho do mundo. Que Jerônimo Mendonça, vovó Nem, possam olhar por ele. João Marcos Westin, querido do nosso coração, vá em paz. Deus te conceda a graça do acolhimento. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão voltando à pátria espiritual, que sejam acolhidos e colocados nos lugares de aprendizado, nos hospitais, onde for necessário. Às vezes voltar não é muito fácil, nem chegar, mas nós temos a Ti, Jesus, que disse que estaria conosco, independente da nossa situação. Então, que a Tua presença seja conosco e que nós estejamos em Ti, tanto quanto o Senhor está em nós. Sejam todos bem-vindos, encarnados, desencarnados, e acendamos as nossas lanterninhas para o universo. Que seja luz, que se faça luz e que ilumine onde precisar. Jesus, nós confiamos em Ti. Por isso estamos aqui, por mais de 700 noites. Abençoa nossa família do Evangelho de Amor. Põe Tua mão sobre nossas cabeças. Põe Tua mão nos nossos corações, Senhor, e põe a Tua luz na dor do mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz. E assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, que assim seja. Boa noite, evangelistas do amor, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alex José. Boa noite, você foi ligeiro demais? Boa noite e beijo para todo mundo. Alô, alô, meu povo, boa noite. Eu tava aqui anotando uns trem aqui para conversar com o povo. Peguei um susto aqui, gente. Ué? Ai, ai. Eu queria ver o que Jesus tinha falado num versículo aqui, menina. Tava anotando aqui para contar pro povo. Gente, e aí? Sexta-feira, 1º de abril de 2022. Nós está aqui de novo, ó, é verdade, viu? Ao vivo e a cores. Agora, ó, 20 horas e 42 minutos. Horário de Brasília. Hein? Gente, vocês gostaram do cartazinho do Eva de hoje? Quem gosta de cinema aí, ó, livro, essas coisas, cadê o cartazinho? Ah lá. O Pinóquio, gente. Hoje nós resolvemos fazer uma homenagem pro Pinóquio. Beleza, hein? Quem conhece a história do Pinóquio aí? Quem sabe contar? Você já contou a história do Pinóquio para os seus alunos? Você é contadeira de história? Como é que chama quem conta história? Tem um nome, não tem? Uma profissão? A contação. Muito bem. Por que você não grava uns negócios contando história para as crianças? Vamos fazer? Vamos. Contar umas histórias para as crianças? Vamos. Eu não vai dar muito certo, não, mas no seu caso aí eu acho que vai ficar até bom. Gente, vocês acreditam que quando eu coloquei o cartaz lá, né? O tema Dia da Mentira, Elisete Andrade foi lá e perguntou assim, ué, mas você não falou ontem que era sobre a verdade? Eu estava mentindo. Eu antecipei o Dia da Mentira, gente. Mas quem foi lá na descrição do vídeo, viu, Elisete? Vai lá, tá escrito lá, olha, reflexões sobre mentiras e verdades. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, hein? Por isso nós convidamos o Pinóquio aí para nos ajudar no bate-papo aqui hoje.
Bom, aniversariantes nós temos aqui hoje, ó, o povo que nasceu dia 1º de abril aqui, ó, a Zélia Santos, completando era hoje, a Mozarina Silva, o Alan Guerreiro, a Raquel Miciano, a Simoni Faria, a Vládia Silveira, que é a irmã da Flávia Silveira, também completando era hoje, e a Bia Ferreira. Parabéns a todos, Deus abençoe, muita vida, muito amor, muita paz, muita saúde, muito dinheiro no bolso, tudo de bom. Muito bem, olha lá, a Ana Gambini falou que você pode gravar, porque as netas dela vai querer escutar as historinhas. Ah, tá certo. Não é? O Antônio Menezes falou que o Pinóquio é cara de pau, né? Então ele tem direito de contar bastante mentiras. Será? Vamos pensar no assunto aí hoje. Gente, quem aqui acredita em coincidência? Você acredita nessa história de acaso? Diz que isso não existe, não é? Diz que não, mas às vezes acontecem umas coincidências. Às vezes parece que é, não é? Hoje tem uma dessas aqui. Eu vou deixar para daqui a pouco, para juntar mais gente aí, para a gente analisar junto aqui. Alô, alô, a Ana Cris, quero mandar um alô para Ana Cris, nem abriu a transmissão lá no Facebook, ela já estava lá comentando, mas menina esperta, gente. A Dorinha Quintela e para minha amiga Losânia, lá de Quirinópolis, ela falou que adora essa música, Casinha Branca. Ela já ficou feliz, você já abriu Eva ela hoje. Ela é boa de escutar, boa de cantar. Ó, a Mozarina é cunhada da Osmarina Reis, lá de Juazeiro do Norte. Que beleza, hein? Tem mais aniversariantes aí? Você está acompanhando? Não apareceu, não? Não. Se aparecer, então você, por gentileza, mencione aí pro povo. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos ser rápidos. Ah, tem um. Ou não? A Duda, filha da Angélica, minha filha do coração, faz 18 anos hoje. É Helena Maria. Dona Helena, Império. Eu já ia contar um negócio aqui, mas eu não sei se pode. Nem vou fazer, porque eu acabo com as graças do povo. Então não conta, não. Podemos? Podemos. Nós já estamos pititim. Nós estamos menor que o nariz do Pinóquio. É cara de pau mesmo, viu, Antônio? Olha lá, até os passarinhos estão lá, achando que é um galho. Então, pousaram aí no nariz do Pinóquio aí, né? Gente, é o seguinte. Amanhã, Marcelo. Então hoje eu não vou nem falar nada. É amanhã, 63, hein? Idade boa. Verdades e mentiras, né? Que bom que nós tivemos essa desculpa hoje. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu tô abismado. Falei assim, gente, mas foi por acaso? Não é possível que isso não foi por acaso. Porque a data, ela já existe há quantos anos será que comemora o Dia da Mentira? Eu nem tenho ideia. Ideia. Mas é muito, não é? Desde quando você lembra? Quando eu era criança, que foi assim, esses dias agora. Estudia. Já tinha, então não tem tanto tempo assim, né? Mas eu acho que antes de eu ser criança já existia. Pois é. Eu fico impressionado como é que acontecem umas coisas dessas, mas daqui a pouco nós vamos saber o que é minha impressionante, na minha opinião, aqui. Mas por enquanto, vamos lá, gente. Mentiras e verdades também, viu, Elisete Andrade? Nós vamos conversar disso hoje aqui. Para começar, mais uma vez, nós convidamos aqui, quem que veio ajudar a gente hoje? Vários espíritos aqui. Primeiro, Emmanuel. Então vamos lá, está na ordem aí das figurinhas, vamos lá, Emmanuel. Livro Consolador. Pergunta 192. Psicografia do Chico. Está lá na segunda parte do livro, viu, gente? Esse capítulo trata dos sentimentos. E especialmente nesse agrupamento de questões aqui, fala sobre dever, tá? E na pergunta 92, questionaram a Emmanuel o seguinte: a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? O que você acha? Você acha que a mentira atrapalha? Com certeza, né? Com certeza. Mas olha só como Emmanuel responde. Mentira não é ato de guardar a verdade. Para o momento oportuno. Porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor,
que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. É aquela história, né? Aquela passagem, não atire pérolas aos porcos, porque eles vão pisar e tal. Mas isso não se refere ao que nós estamos conversando aqui hoje, viu? A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Então, de acordo com o Emmanuel aqui, gente, se tem um trem que atrapalha a evolução divina do espírito, de todos os modos, é a tal da mentira. Além de ser das mais humilhantes atitudes mentais que uma criatura pode realizar. Então tinha que ter um dia da mentira, né, para a gente parar aqui um pouquinho para conversar dessas coisas, não é verdade? Cantemos, por gentileza? Cantemos. É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
Muito bem. Bom, então, sobre a mentira nós já falamos, né? Vamos começar a falar da verdade, então. E a gente começa aqui com um poema. Mais uma vez, nosso querido Cassimiro Cunha. Tá aí, gente, ó, o livro aí, ó, Cartas do Evangelho e outros poemas, né? Francisco Cândido Xavier. Então, Cassimiro Cunha, na mensagem Procurando a Verdade, diz assim: se buscas os bens do céu, leva o amor por companhia. Sem amor, ninguém consegue a luz da sabedoria. Dirás, e a razão do mundo? E eu te digo em pensamento, é nula se não possui as luzes do sentimento. Se procuras no invisível soluções ao teu estudo, o amigo desencarnado não sabe nem pode tudo. Muita gente busca o além no instante da experiência, com receio de escutar as vozes da consciência. Vens procurar a verdade? Ouve a minha alma de irmão. A verdade é Jesus Cristo. A chave é o teu coração. Bom, né? Mais uma vez Jesus sendo convidado para participar da nossa conversa, né? Do assunto da noite. Lembra da história que eu fiquei fazendo suspense aí sobre o acaso? Uhum. Nós viemos de um mês com uma temática bem definida, né? Sobre qual foi o assunto que nós conversamos aí esse mês de março inteirinho, gente? Quem lembra? Vou esperar aqui, 20 segundos aí. Nós falamos desse assunto no mês de março inteiro. E agora terminou março, né? Começou o mês de abril. Abril começa dia 1º. Dia 1º é dia da mentira. Mudou o tema, será? Cadê, gente? Cadê os comentários? Ó, Maria Alice foi rápida. A Sônia também, ó. Lógico, né, que vocês sabiam, gente. Liberdade. Cadê a turma do Facebook? Será que eles responderam lá? Neta Almeida, ó, o Toninho Menezes dando um passeio lá no Facebook. Pois é, gente. Então agora eu quero que vocês me ajudem a responder o seguinte: existe acaso ou não existe acaso? Tem horas que eu acho que acontece coincidência. Coincidências? Prepara o print. Para você me ajudar. Até agora não dá para você responder a minha pergunta sem eu contextualizá-la aqui, né? Hoje é dia da mentira. Nós estávamos falando sobre liberdade, não é? Uhum. Mas hoje é dia da mentira e ontem a gente falou que ia falar sobre verdade. Não é? Mesmo que fosse dia da mentira, não é? E o nosso tema era, do mês passado, liberdade. Preparar o print aí, faz uma cara bem boa aí, para você aparecer lá nos prints lá, que o povo vai postar isso no Facebook depois. Ai, ai. Escuta essa frase aqui, gente. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só eu que fiquei impressionado com isso ou tem mais gente que vai achar que tem alguma coisa a ver? Faltava essa, né? Gente, tinha que ter um dia da mentira no meio do caminho para a gente parar para pensar nesse negócio da verdade aí, ó. Palavras de Jesus. Primeiro ele pede para seguir os exemplos dele, depois ele acrescenta: e conhecereis a verdade vos libertará. Esse negócio é sério, viu, Alex? Negócio de verdade aí, porque a gente toma como... Posso comentar? Claro. A gente toma como verdadeira algumas coisas, às vezes porque até a gente tem preguiça, você sabe, né? Então, assim... Preguiça, você fala de pensar, de refletir? De pensar, de refletir, de correr atrás, né? E nisso, a gente põe uma carga tão grande nos ombros das pessoas que é incrível, né? É incrível.
Por exemplo, tem gente que fala assim, se Alex falou, eu assino embaixo. Se Elizabeth falou, eu assino embaixo. Se Edivaldo falou, está falado. Se Trigueirinho falou, está falado. Gente, não está falado, não. Vamos prestar muita atenção, né? Nós aqui não tem nenhum perfeito. E nós temos informações aos poucos. E nós trazemos histórias de encarnações e encarnações e vamos, cada um de nós, imprimindo umas verdades que são só nossas, né? E vamos colocando isso aí como verdade absoluta, e não existe verdade absoluta entre nós. As nossas verdades são relativas à nossa condição. Então nós não podemos colocar isso nos ombros, né, das pessoas. Não podemos colocar isso. Nós temos que buscar a verdade. Nós podemos conviver com a verdade de cada um, mas não tê-las como verdades absolutas, porque a gente está comprometendo as pessoas que nos cercam e estamos deixando de evoluir porque nós não corremos atrás da verdade. Quer dizer então que se o Alex falar, fechou? Não fechou. Se o Alex falar, aí é que corre atrás. Porque, né? Quem é Alex? Quem é Elizabeth? Quem é fulano? Né? O próprio Divaldo, muitos palestrantes aí. São pessoas normais, gente. Com histórias e histórias de vidas aqui para aperfeiçoar. Né? Somos estudiosos? Sim. Mas somos detentores da verdade? Não. Não. A única verdade que a gente traz são as copiadas. São verdades que já nos foram passadas. Então não é o que o Alex e a Elizabeth falou, é o que Chico falou, e quem falou isso aqui não foi a gente. Nós estamos fazendo papel de papagaio. E nossas opiniões não venham atrás das nossas opiniões. Não tenham como verdadeiras nem como certas. Analisem, avaliem, corram atrás. Não façam isso nem com a gente e nem com ninguém. Vamos prestar bastante atenção nisso. Vamos ter caridade, né? Verdadeiro é Jesus. Pronto. E essas palavras aí são dele, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, baseado nisso, quis o destino, né, gente? Que esse assunto viesse desse 1º de abril aqui, ó, para complementar aí, ó, a temática do mês de março, hein? Que beleza. Aí sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: nós vamos dedicar pelo menos aí uma semana, talvez uns 15 dias desse mês de abril com a temática sobre a verdade. O que você acha? Eu acho ótimo. Dá certo? Não dá? Então tá valendo. Certo? Vamos começar. Nós já começamos. Hoje já está dentro da expectativa. Gente, a pergunta seguinte, né, a 192 foi questionando sobre a mentira, né? A 193, perguntaram para Emmanuel, está lá no livro O Consolador. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa. Essas verdades relativas que a Liz mencionou aqui, né? Será que a gente pode ser sincero e franco, rudemente, e lançar isso à vontade? O que vocês acham? Emmanuel responde: a verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. É assim, né? Nós vamos nos alimentando dessas verdades relativas e assim nós vamos galgando, né, a nossa jornada evolutiva. O coração, que retém uma parcela maior, está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto
Esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Aqui eu destacaria o seguinte, né? Primeiro, fiquei até, assim, de certa forma, surpreso, né? Por até então não ter raciocinado nesse sentido, quando Emmanuel diz que o coração retém uma parcela maior das verdades relativas. Porque penso que a maioria de nós entende que quem tem mais conhecimento, quem tem a inteligência, a razão mais desenvolvida, é mais conhecedor da verdade, não é? É como se a gente, representativamente, já que Emmanuel usou a expressão coração, né? Eu vou entender coração como a casa dos sentimentos. E a mente como a casa do conhecimento. Então, a grosso modo, eu pensava assim, quem tem mais conhecimento está mais próximo da verdade. E contempla, na cachola aqui, mas verdades relativas. E Emmanuel vem e desconstrói a minha opinião, meu ponto de vista. Ele vem e diz assim, olha, o coração retém uma parcela maior das verdades relativas. Você está entendendo isso aqui? Aí a gente discrimina, né? Que companheirinho ali, tadinho, ele é analfabeto, ele não sabe nem ensinar o nome dele. Tadinho dele, né? Ignorante demais, como diria lá nas Minas Gerais, né? Você consegue ler o coração dele? Pode ser que ele seja muito mais adiantado no quesito verdades relativas do que muitos de nós que temos um monte de diplomas penduradinhos assim na parede de um escritório, de uma clínica, de um consultório, não é? É sentimento, gente. Mas mesmo assim, Emmanuel alerta, né? Cuidado com a forma que você expressa essa verdade. Presta atenção, porque para um pode ser de um jeito, a mesma coisa para outro tem que ter uma outra postura. E Emmanuel, didaticamente, dá um exemplo para nós que não deixa dúvida. Põe sentido nisso aqui. O próprio Chico dizia, não está aqui, mas de um outro momento nós já falamos no Eva, que Emmanuel dizia para ele, fazendo também uma analogia, que a verdade é como uma grande joia, que se colocada com um jeito é um adorno maravilhoso, mas se alguém pegar e jogar diretamente no rosto, lançar no rosto, pode machucar, né, causar ferimentos nas pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. E Emmanuel finaliza a resposta da questão 193 de O Consolador, dizendo assim, ainda que podemos examinar os exemplos da natureza material. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser análoga, igual à nutrição do adulto. A despreocupação nesse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. Tem que ter jeito, né? E habilidade que nós precisamos desenvolver para poder exteriorizar as nossas verdades relativas, sejam elas, né, oriundas da nossa mente, do nosso conhecimento, sejam elas originadas no nosso coração, nos nossos sentimentos. É um desafio, gente. Por isso que vale a pena a gente investir uns dias aqui conversando sobre esses assuntos, né, sobre essa questão da verdade, que é uma preparação, é um curso. Hoje eu estava realizando uma atividade, a Alice outra, né? A que ela fez não é para mostrar, a que eu estou fazendo não pode, né, por enquanto. Mas aí aconteceu uma situação hoje, né? Ela até mencionou aqui um pedido de preces hoje para um amigo, né, que retornou à pátria espiritual. Quer dizer, ele retornou à pátria espiritual. Isso é uma verdade. Não é nem relativa, é uma verdade absoluta. Ele retornou.
Bom, ou não, né? Tem que pensar. Mas essa verdade, ela precisava ser dita, especialmente para algumas pessoas. E mais especialmente ainda para a mãe dele. O desencarne ocorreu pela manhã? Pela manhã. Foi umas E 11 horas, né? Da manhã, 10 horas. E a notícia foi dada à mãe agora há pouco. Provavelmente porque alguém teve esse cuidado que Emmanuel está dizendo aqui para nós. Faz sentido isso? Então, por isso que eu estou dizendo, não é uma coisa tão simples assim. Eu já presenciei situações de grupo mediúnico em que manifestou-se um espírito por meio de um dos médiuns da casa, e esse espírito não tinha entendido ainda que ele havia desencarnado. Daí um outro colega que estava na mesa, né, diante daquela comunicação, na lata, virou para o espírito e falou assim: ô, você já morreu, filho. Gente de Deus, mas pensa na confusão que foi aquilo. É disso que Emmanuel está falando. Não é de mentir, mas é de ter um cuidado para poder distribuir os bens da verdade. E pensar que tem verdades, né? Que nunca foram ditas. Eu fico pensando nos nossos antepassados. Quantos voltaram para o plano espiritual sem ter condição de dizer as verdades, né? Foram com elas. A gente às vezes passa uma encarnação inteira sem poder falar uma verdade. Já parou para pensar nisso? Que só você guarda. Eu até essa semana eu estava pensando nisso, dessa história dos segredos. Acho que a gente até estava conversando, não era? Só falando sobre segredo. Eu ainda falei assim, ó, segredo é só quando um só sabe. Mas aí depois eu lembrei daquela história que os espíritos explicam para Kardec lá, que tudo que a gente faz tem uma legião de testemunhas desencarnadas. Eu falei assim, gente, não tem segredo. Mas eu entendo o que você está dizendo, né? Porque muitas vezes nós necessitamos, não é nem necessitávamos, necessitamos de transparecer o que realmente somos, o que sentimos. Mas não podemos, né? Às vezes nós não podemos. Por isso aí que Emmanuel está dizendo. Cada caso é cada caso é um caso. Cada um com seu, como é que chama, né? Cada trem com suas coisas. O que não pode, gente, é ser Pinóquio, né? Mentir, nanica, não. Cantemos para a gente pensar melhor. Cantando a gente pensa melhor. Eu já descobri isso. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, peraí. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.
abismo está minha alma. Sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 que tu me sondas. Hoje de manhã, nós estávamos fazendo nosso evangelho e conversando sobre as lições. E a gente ficou conversando também sobre outras coisas. Por exemplo, quantos planetas existem ao redor de cada estrela? Quantas estrelas existem com seus sistemas, abrigando planetas? É inimaginável ainda para nós. Quantos Jesus tem nesse universo? Um Jesus para cada planeta. Como é a vida dos outros seres? Como é a nossa vida aqui? Para onde a gente vai? Para qual planeta? Depois da passagem daqui. Quando evoluirmos um pouco mais, para onde vamos? Como será esse outro planeta? As rotinas? E como nós estamos nos preparando aqui hoje, agora, nesse minuto, para as novas moradas do Pai? Como está a nossa rotina? Como robôs? Como máquinas? Como seres pensantes, atuantes, raciocinantes? Eu fiquei pensando nisso, pensando na minha condição, como é que é. Nossos filhos, quais as rotinas, o que vem se repetindo de geração para geração, como nós estamos condicionados, quem é que nos condiciona, quem é que nos manipula, como é que é isso, como é que a gente se encaixa nesse enredo, abaixando a cabeça, colocando o rabinho no meio das pernas, indo, de repente você fala, opa, peraí, calma. Acabou de nascer uma árvore aqui, eu nem vi porque eu estou com tanta pressa. A árvore está dando flores ali, acabou de nascer a árvore não, As flores acabaram de sair. Eu nem vi, nunca nem vi, como diz o povo, eu nunca nem vi, nem a árvore, quanto mais as flores, por quê? Nós estamos com viseiras, Nós estamos sem poder tirar o olho daquele foco condicionado. Se nós temos um universo inteiro para focar. E um dos maiores universos que nós temos somos nós mesmos. Nós não temos coragem de olhar para nós. Se eu te perguntar assim, você sabia que você tem 2 olhos? A maioria de nós enxerga. Você sabe como funciona o mecanismo para você enxergar? Você sabe como é que é seu aparelho aqui?
né, visual, como ele funciona, eu duvido que 80% saiba. Você sabe como funciona seu intestino, seu esôfago, seu rim, o pâncreas? Não. Nós somos uma máquina perfeita. Para começar daí. Nós não temos o foco em nós. Gente, eu também não sei não, viu? Só estamos fazendo uma reflexão. As verdades que nós acreditamos são verdades relativas ou verdades absolutas? O que nos comanda? Quais verdades? A quem nós obedecemos? Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Quantas encarnações, quantas gerações passarão condicionadas? Bom, pode seguir aí, Alex. Menino, o assunto tá rendendo aqui nos comentários. Isso é que é o bom. A turma tá raciocinando aí. Isso é legal. Eu já aprendi um monte aqui. Perguntas. A Neiva Silva perguntou assim: não pode mentir, mas pode omitir. Eu sabia que alguém ia entrar nesse assunto. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta. Eu já tinha assim, pensado nisso, porque eu me perguntei, não é? Eu fiquei pensando, falei, olha, gente, isso aí é mais uma resposta com o que a gente já está falando. É relativo. Porque pensa nos tipos de omissões. Você pode omitir alguma coisa conscientemente e às vezes você omite inconscientemente. Você esqueceu aquilo, nem lembrou daquilo ali, ou foi uma omissão, não foi uma mentira. Mas muitas vezes é conscientemente que a gente age. Agora, se for conscientemente, aí vai depender da intenção, né? A omissão tem por propósito essa precaução aqui, orientada por Emmanuel, de ganhar um tempinho para preparar o alimento adequado para a criança que não pode receber o alimento do adulto, para embalar o anel e entregar carinhosamente e não atirar no rosto da pessoa. É nobre, não é? É uma intenção nobre. Agora, e se a omissão tem como objetivo encobrir a mentira? Vamos para as leis dos homens aqui, que é um rascunho, nós vamos caminhando, as leis humanas vão caminhando para as leis divinas. Escute isso aqui, ó. Lei número 4.729, de 14 de julho de 1965. Quem nasceu aí no ano de 1965? No seu artigo 1º, dispõe que, abre aspas, constitui crime de sonegação fiscal. 2 pontos, fecha aspas, 2 pontos. Prestar declaração falsa ou omitir, ou seja, é crime mentir ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei. E aí segue. Dependendo do procedimento onde acontece a omissão, é crime aqui, ó, dá multa, dependendo do qual dá até, lá na minha terra chama assim, chilindró, dá até cadeia. Então, resumindo, mentir é ruim, omitir pode ser até pior. Vamos para frente. Mais perguntas aqui. Essa pergunta aqui eu vou deixar para a Elizabeth responder, lógico, ela é muito mais preparada que eu. O Adriano Joaquim perguntou para você. Não, é fácil responder. Como eu posso saber se eu estou com a verdade absoluta? Ai, ai, ai.
Eu também não sei te responder isso aí, não. Eu sei. Não precisa nem perguntar, você não vai estar. Só isso. É assim, ó. Você vai ter que ir lá na codificação da doutrina espírita, tem os padrões de espírito, uma classificação da evolução dos espíritos. Aí começa, lá tem um monte, aí tem as subfaixas ali, até chegar lá em Jesus, né? Espíritos crísticos. Então é o seguinte, você analisa. Se você já estiver lá na condição de Jesus, aí você já tem a verdade absoluta. Se você tiver alguma categoria aqui para trás mente, aqui assim, você ainda não está. Você ainda está com verdades relativas, tá? A Marli Magalhães aqui, ó, nossa psicanalista aqui, deu vários comentários aqui. Ela falou um deles assim, ó, no meu achismo, a verdade liberta em qualquer situação, a mentira aprisiona. Mesmo quando precisamos omitir para ferir muito em momento oportuno, precisamos revelar. Sou favorável à verdade. E tá aí, o povo tá comentando. Vamos para frente aqui, né? Nossa Senhora, eu jurei de pé junto hoje para Betinha que eu ia acabar esse Eva aqui 9h30. Tadinho, gente. Ei, ai, ai. O que nós temos aqui pela frente? Muitas verdades não podem e nem devem ser ditas, né? Por misericórdia, por caridade. Jesus não disse tudo, né? Mesmo a gente sendo a favor da verdade, muitas verdades não podem ser ditas. Mas podem ser amparadas, né? Podem ser amparadas não. Você não pode dizer a verdade, mas você pode amparar e instrumentalizar aquele que deveria ouvir essa verdade, né? Entendeu? Isso é custoso. É custoso. É porque tem muitas variáveis, né? A gente vai pensando. É o que você falou lá no início. Às vezes a gente tem assim, eu não vou falar preguiça, porque um dia eu usei essa expressão, você me chamou a atenção aqui. Mas às vezes dá um desconforto na gente pensar, parece que pensar dói, sabe? E quando a gente para pensar mesmo, vai aparecendo possibilidades. E isso, e aquilo, e mais aquilo outro, né? Então são muitas variáveis aí que a gente precisa considerar, mas também não podemos nos omitir de decidir as coisas, né? De manifestar muita coisa, guardando também 100% de segurança para fazer as coisas, senão não faz nada. Como diz, cada caso é um caso. Você lembra a vovó Nem conversando com a gente dessa última vez? Que ela não podia falar algumas coisas por caridade? Lógico. Então, as verdades, né, absolutas e relativas. O título do texto, agora eu vou deixar para o final, tá? Mas é Hilário Silva. O livro está aí, gente. A Vida Escreve, né? Uma parceria de Chico Xavier e Valdo Vieira. E todas as mensagens, né, os contos aqui, as histórias trazidas por Hilário Silva. Essa aqui, especialmente, foi psicografada pelo Valdo Vieira. Interessante. Esses exemplos assim eu acho muito legais, né, porque a gente vai aprendendo com eles. Eu falo que é apertar sem abraçar. Ó, a história de uma professora aqui, viu? Antes de sair para lecionar evangelho às crianças no templo espírita, Dona Rosália chamou a jovem que lhe atendia à cozinha, a funcionária da casa, né? E guardando certa porção de goiabada no armário, avisou: Guilhermina, peço que reserve o doce para as visitas que estou esperando. Daí a instantes, Joaninha, a filha caçula da casa, veio à copa e retirou da prateleira pequeno bolo que destinava a uma colega que sempre lhe pedia merenda. Ó, aparecia a Lila aqui levando merendinha para os amiguinhos. E seguiu a mãezinha para a aula. A preleção do dia versava sobre a mentira. E perante mais de 30 crianças, Dona Rosália contou vários casos fatais de meninos mentirosos, como aquela história do garoto que enganava sempre a todos e acabou morrendo afogado, porque julgavam estivesse ele a brincar. A miúda assembleia escutava com assombro. E depois disso tudo,
esclarecia a professora. Gente, analise isso aqui. Vamos fazer de conta, pode fazer de conta, né? Que nós estamos sentadinhos em volta da Dona Rosália. E a Dona Rosália está conversando com a gente, tá? Escuta a Dona Rosália. Depois disso tudo, esclarecia a professora. Sempre ouvi dizer que as pessoas mentirosas trazem defeitos na boca. Algumas perdem a língua, outras ficam de lábios tortos. Essa professora era meio terrorista. Fim da aula, todos os meninos estavam muito bem impressionados. De novo em casa, e ao tomar os chinelos para descanso, a dona da casa, a própria Dona Rosália, é procurada por uma jovem da vizinhança. Dona Rosália, diz respeitosa, a tia Cota mandou pedir à senhora um pedaço de goiabada, se a senhora tiver, claro. Ah, minha filha, hoje nós não temos doce algum, foi a resposta. Joaninha, menina, eu vou te... Você já entendeu. Joaninha, porém, que ouvia em silêncio, falou de pronto. Tem sim, mamãe. Ora essa, disse a mãezinha desapontada. Acaso teremos doce sem que eu saiba? Está no armário, mamãe, eu vi lá, vamos lá. Dona Rosália seguiu a filhinha e confirmou que realmente se enganara. E sorrindo, embora corada de vergonha, entregou toda a goiabada existente à vizinha, que se despediu com sincero agradecimento. Em seguida, a professora de evangelho sentou-se pensativa. Mas ao vê-la nesse estado, a pequenina, que não passava dos 5 anos de idade, abeirou-se dela, abraçou-a e disse simplesmente, criança, gente, olha criança, mãezinha, eu sei que a senhora não sabia onde estava a goiabada. Eu tive, foi medo de a senhora ficar com a boca torta. Dona Rosália, porém, afagou-a com mais carinho e falou, não se preocupe, minha filha, tudo está muito bem. Nossas visitas de hoje não terão doce, mas sua mãe terá a consciência tranquila. A mensagem chama-se Boca Torta. Talvez essa mensagem ajude-nos a responder sobre a omissão. Pode omitir? Se você considerar que a sua consciência estará tranquila, pode. Do contrário, fique esperto que a sua boca pode ficar torta, você pode reencarnar sem a língua. Jesus, essa professora é terrorista. Ai, ai, ai. Gente, eu não canto aí porque eu preciso me refazer dessa história. Devagar, porque já tive pressa e largo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir.
voz compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Cantando aqui, lembrando, né, de hoje, eu tenho um irmão que mora aqui, meu irmão mais velho mora aqui em Brasília. E ele estava ocupada e não estava tendo acesso ao telefone e tal. E quando eu tive um intervalo e fui ter meu acesso ao telefone, tinha um recado dele, que ele tinha sido mordido pelo cachorro do vizinho, tinha mordido a perna dele, e ele está com um problema, depois que ele ficou na UTI, né, 50 dias, o movimento da perna dele ficou deficitário, né? E ele está com pouca sensibilidade. Então ele falou que devido a pouca sensibilidade, ele não viu que o cachorro tinha mordido muito. E a esposa foi tirar o cachorro mordeu a mão da esposa também, e que eles estavam indo para o hospital. E que depois eu entrasse em contato. Gente, pensa numa mulher que ficou bamba. Quando eu li aquilo, o recado tinha chegado às 10h30. Eu fui ler, era acho que 2h da tarde. Falei, meu Deus, eu não vi isso, não pude nem ajudar, né? Eles já são idosos, né? E tudo, precisando de ajuda. Me deu aquela friagem, gente. Eu sentei, não dava com nem de raciocinar. Falei, gente, coitado, né? Coitada. E fui ligar para ele, falei, me conta, você está precisando de alguma coisa, está no hospital e não sei o quê. Aí ele começou a rir, eu falei, por que você está rindo, você está nervoso, não sei o quê. 1º de abril, falei, gente. Estão falando de mentira e verdade aí. Como que uma mentira causa um transtorno? Porque eu fiquei, vocês precisam ver a situação que eu fiquei com essa notícia. Eu tive que me sentar, coração disparou, eu fiquei perdida, eu não sabia como é que ele estava. Aí eu falei com ele, meu irmão, não faz isso não. Eu podia ter o teu trem aqui. Fiquei brava com ele, e ele ria e falava assim, mas não é possível que a gente não pode nem rir, né? Então, uma brincadeira dessa causou um transtorno desse, né? Uma mentira dessa. Mas deixa eu falar. Se ele mandasse um trem desse para mim, eu ia falar para ele correr e vacinar o cachorro. Gente, a Vina Alves está a 1000 por hora. Ela comenta lá no Facebook, ela comenta aqui no YouTube. Eu não sei como é que ela dá conta, não, mas ela faz aqui. Escuta assim, ó. Peguei 3 comentários dessa aqui, ó. Dela. Ela falou que um dia viu uma fratura exposta. Aí os médicos olharam pro rapaz e disseram que teriam que colocar o osso no lugar e imobilizar. O rapaz perguntou assim, vai doer? Aí disse que os médicos olharam e falaram assim, não, fica tranquila. E ela disse que saiu correndo de perto, que se perguntasse para ela, ela ia responder para ele. O que mais que ela falou aqui? Isso aqui é legal, ó. Ela fala que tem gente que quando a pessoa já está assim, do meio-dia para a tarde, assim, quase, na verdade, já das 8 horas da noite para frente, quase meia-noite já, sabe? Assim, quase por acaso, assim, perto de voltar para casa, de desencarnar, de morrer, né? Aí a pessoa pergunta, nossa, eu estou muito mal. Aí diz que a pessoa olha para ela e fala assim, imagina, você ainda vai enterrar nós tudo. Ai, isso aí é aquilo que a gente chama de mentirinha do gasto, né, gente? Hoje nós estamos entendendo aqui as consequências da mentirinha do gasto, né? E esse aqui também, esse aqui eu escutei demais, ó. Ela falou assim, ó, no meu tempo falava que se a gente mentisse, a mãe da gente morria. Você já escutou isso? Demais. Se mentir, sua mãe morre, menina. Você salvou muita gente de mentir, né?
evitou uns pecadinhos básicos. Vejamos aqui o que mais nós temos. Ah, gente, nós precisamos escutar o Chico Xavier hoje aqui. Olha, mais uma do Bacelli. O Bacelli foi lá, ouviu do Chico, anotou, né, organizou todas essas anotações aí e criou o livro O Evangelho de Chico Xavier, né? Essa aqui, eu não sei, será que aqui tem alguém entre nós que se considera assim, vítima de uma mentira? Injustiçado, caluniado, injuriado. Será que tem? Lógico. Aqui entre nós? Tem, gente? Tem alguém aí? Muita gente, eu acho que todos nós já fomos Pois vítimas. é. O que fazer diante dessa situação? Esse recado aqui é para nós que estamos ainda carregando esse peso, né, desse sentimento ruim, dessa injustiça no nosso ponto de vista, né? Coisas antigas, outras mais recentes. E o Chico fala disso, ele conta uma história. Isso aqui também, gente, ó, faz de conta que você está em volta do Chico agora. O Chico está diante de você e ele quer te contar uma coisa. Põe sentido. Certa vez, disse o Chico, alguém me contou que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com o dia em que o seu opositor, reconhecendo os equívocos cometidos, o procurasse para pedir perdão. Imaginava finalmente ter o referido adversário aos seus pés, dando a mão à palmatória. Você ainda tem esperança que quem mentiu, quem te caluniou, uma hora vai ter que reconhecer, vai chegar diante de você para te pedir perdão? O que você pensa isso? Esse moço acalentara essa ideia de triunfo em que a justiça lhe seria feita. Pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos... Ei, Alex, esse trem aqui é para você? O adversário de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente o procura para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe os seus excessos. Pediu a ele que o desculpasse na inveja e no ciúme que sempre o haviam motivado no combate acirrado. Falou de suas lutas pessoais e conflitos de ordem íntima, semelhantes aos que exatamente criticara no companheiro. Conversaram longamente, sem ninguém por perto, para testemunhar o diálogo. O amigo injuriado, injustiçado, que tinha tantas respostas na ponta da língua, que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora inevitável daquele confronto, percebeu, segundo ele próprio me confidenciou, o Chico contando, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente, sentiu que não havia qualquer razão para o revide. Ambos haviam envelhecido naquela disputa que ninguém saberia identificar como teria começado. Chico, disse-me ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir. É verdade que ele se prevalecera de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava tendo a grandeza de me pedir perdão. Se eu não o perdoasse, ele estaria triunfando sobre mim. Eu nunca teria ido a ele. Ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu, que anelava fazer uma publicação no jornal, tornando pública aquela hora de retratação, não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. Você é a primeira pessoa que está sabendo, Chico. Ele desencarnou há mais de um mês. Hoje, eu sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. E aí o Chico finaliza, né? Feliz daquele que na hora de dar o troco, perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos, mais cedo ou mais tarde, acontecerão. Se não for nesta vida,
será na vida espiritual. Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Chico Xavier, ainda encarnado. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. Eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. Essa o Chico gostava, né? Gosta? É. Certeza que canta muito. Imaginou o povo cantando, fazendo aquelas rodas de viola lá, de cantoria, no mundo espiritual. Eu não posso cantar muito, não, que eu tô quase dormindo. Não, então eu vou terminar esse negócio aqui, vai ser agora. Gente, escolhemos aqui para concluir mais um daqueles poemas que nós já utilizamos aqui no Eva uma vez. Ô, eu imprimi esse negócio aqui, depois é que eu fui ver o tamanho, que olha aqui, o tamanho ficou estranho. Como é que eu vou ler isso aqui? Gente, a letra do negócio aqui do tamanho do beiço do mosquito. Como é que eu vou ler isso? Quer só lupa. Será que dá certo? Claro que Não, dá. vai dar trabalho demais aí. Não, dá certo demais, velho. Não, eu não acostumei a mexer com lupa. Essa lupa aqui é de olhar para dentro. Não é de olhar para fora. Então, Ai, ai. Jair Presente. Palco iluminado. Ó, essa aqui dá um nó na cabeça. Nós já trabalhamos esse poema aqui uma vez, mas muito pertinente ao assunto dessa noite, né? Chama-se Vitória do Amor. Eu lembro que você ficou admirada com o desenrolar desse poema aqui do Jair Presente. Era um casal invejável, Antônio e Dona Constança.
Os 6 anos de casados não lhes haviam trazido a bênção de uma criança. Declaravam-se cansados de procurar medicina. O bebê não vinha ao berço, nem menino, nem menina. Certo dia, o esposo Antônio disse a Constança: querida, você se lembra de Mena, a nossa ex-empregada, há 2 anos demitida? Recordo, afirmou a esposa. Pois note, tornou Antônio, falando compadecido. Ela deu-me hoje notícias por telefone a chorar. Diz ter tido uma criança sem casa para morar. Resolveu ser mãe solteira. Reside em cantinho à toa. Dorme em paupérrima esteira por bondade da patroa. É pobre moça de roça. E disse que, se quisermos, a criança será nossa. Dona Constança, contente, coração bondoso e amigo, gritou jubilosamente: Antônio, a filha de Mena, não sofrerá desabrigo. Vendo você satisfeito, será nossa, não vacilo. Irei à maternidade buscá-la. Fique tranquilo. Constança trouxe a menina, no máximo de emoção, enquanto Mena, a mãezinha, chorava de gratidão. Para mudar minha sogra, vou mentir. Direi que a neta, enferma e triste a morrer, é sua filha direta. Tudo mudou no casal. Desde aquele belo dia, o lar brilhava de amor, em luminosa alegria. Tudo paz e segurança. Mas 8 dias depois, Dona Aurora, a mãe de Antônio, viúva rica e orgulhosa, quis ver a neta adotiva que parecia uma rosa. E fez terrível carranca. Irritada, disse a nora: foi um passo mau, Constança. Não aceito essa menina partilhando a minha herança. Não concordo com vocês. Nosso sangue ela não traz. Deus permita que ela morra, que morra e nos deixe em paz. Desde esse dia a criança adoeceu de repente. De corpo todo em feridas, era um farrapo de gente. O pediatra amparou-a, fazendo esforço tremendo. Receitava, e a pequenina morrendo. Falou Constança ao marido: vamos noutra direção. Você já terá ouvido, em comentários a esmo, quanto vale em qualquer vida a força da vibração. Para mudar minha sogra, vou mentir. Direi que a neta, enferma e triste a morrer, é sua filha direta. Olha o que essa mulher vai fazer. Falar para a sogra que a menininha é filha do marido. Direi que não será justo deixá-la assim desprezada, que é sua filha às ocultas com a nossa ex-empregada. Antônio aprovou a ideia. Espantada ouvindo a nora, depois de grande silêncio, assim falou Dona Aurora: eu logo vi que era trama. Essa empregada pamonha conquistou meu pobre filho, rapaz de pouca vergonha. Nós duas vamos agir, sem afronta ou desacato. A menina tem meu sangue, precisa de muito trato. É isso, Constância, é a vida que nós sonhamos no bem. A fazer-se desengano, ninguém preserva ninguém. Você suporte meu filho, sem qualquer choro ou querela. Minha netinha querida, eu cuidarei também dela. A menina, em poucos dias, de manhã para manhã, estava agora mais linda, com faces cor de romã. Após algumas semanas, achando o momento exato, Antônio disse a Constança: sou a você muito grato. Você não mentiu, querida.
essa criança tão bela é minha filha de fato. Disse Constança sorrindo, na maior descontração: Antônio, se a menininha é sua filha no lar, passa então a declarar que ela será também minha. O que houve não me humilha, digo com justa razão, sua filha é minha filha, filha do meu coração. Gente. Foi mentira? Foi omissão? O que aconteceu aqui? Uma grande lição. Uma grande lição, rimou. Vitória do amor, Jair presente. Gente, é isso, né? Para aqueles que chegaram um pouco depois aí, né? Eu fico feliz de perceber que muita gente sai, corre, termina as atividades na casa espírita, no trabalho, ainda dá uma passadinha aqui para acompanhar o Eva, né? Tá aí, ó. Hoje, dia da mentira, né? E nós nos deparamos com essa frase aí de Jesus, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E com base nela, nós dedicaremos mais alguns dias aqui no Evangelho de Amor para refletir sobre a verdade. Irailde falou que o Satoshi que não gosta do dia da mentira, né? Pois é, tá vendo, gente? O dia da mentira, pelo menos na minha opinião, teve uma serventia até boa para nós. Não foi? Com certeza. Cantemos, por gentileza. É a última, né? E também, né, gente? A gente ficar esperto, porque a verdade um dia aparece. Aqui um dia aparece, do outro lado com certeza. Vamos agradecer a Jesus a grande verdade do amor que Ele nos trouxe, a verdade do coração dEle, do sentimento dEle para com todos nós, a caridade de nos reconhecer ainda imperfeitos, a caridade de nos compreender nas nossas verdades relativas, de nos respeitar com nossas verdades relativas e nos ensinar com o maior amor do mundo, que sejamos como Cristo, né, com os nossos semelhantes, que possamos também receber essas verdades relativas com coração, com caridade, né, compreendendo que nós também necessitamos da caridade e da compreensão dos que nos cercam. Obrigada, Jesus, de todo o coração. Pedimos humildemente a caridade dos amigos espirituais que visitam os nossos lares, para colocar na nossa água o remédio que nós necessitamos e merecemos, e que, se possível, olharem por nós no que precisar, alertando-nos de alguma forma, intuitivamente, para que possamos ser melhores, possamos nos tornar cada dia melhores. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou anjo, não sou santo e nem demônio, eu sou só eu, imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente.
Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já relevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai. Perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. E assim, Senhor, nós temos certeza que todas as vezes que nós caímos, o Senhor, como um Pai, nos dá a mão, nos põe de pé e nos perdoa quantas vezes forem necessárias para que possamos crescer. E nas nossas contradições, Senhor, vamos aprendendo a descobrir a verdade e assim sermos mais felizes. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa noite de amor e luz. Que aqueles que vieram ter conosco, encarnados e desencarnados, sigam em paz suas labutas, com muita gratidão, em busca da verdade. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Isso aí, Elton Reis. Continuai olhando pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gente, não é um beija-flor, é uma andorinha florida. Aí não dá muito bem porque a luz estoura, né? As cores, mas ficou interessante essa tela, viu? É uma andorinha. Ela tem 90, gente. É grande, viu? Você acha que ela é muito pesada para você aproximar ali só para ver a andorinha? Hã? Não dá para ver a andorinha, né? Vamos ver se ele aproxima aí para vocês verem, gente. Em cima e embaixo são rosas, né? Tudo feito com as mãos. Só a andorinha levou o pincel, a tela toda pintada com as mãos. Mas já dá uma ideia para eles, né? Porque a tela é muito grande, não cabe aqui em cima. Então é isso aí, gente. A gente vai sem pincel. Isso mesmo, Irailde. A mão até agora está um caos aqui. Nunca mais
eu pude fazer unha. Dura só até a hora de começar a pintar, né? Gente, é interessante que a tinta, né? Ela faz um estrago. As unhas quebram todas. Não tem como, né? E não tem como pintar de luvas. Porque tem que ter aquela sensibilidade, né? Da textura. Tanto que você põe de tinta na mão, né? Então, é assim. Muito bem. Então lá vai beijo de andorinha hoje com asas de beija-flor. É uma andorinha misturada com beija-flor, né? Uma asinha de beija-flor. Lá vai beijinho para vocês, põe no coração. Amanhã nós vamos falar de Chico Xavier, vamos fazer algumas menções. Todo mundo já sabe tudo do Chico, né? Mas a gente vai relembrar alguma coisa, tá bom? Esperamos vocês aqui. Então, um beijo, fiquem com Deus, até amanhã e muito obrigada pela companhia. Pronto aí, Alex? Para mandar um beijo? Ah, o beijinho da andorinha. Lá vai o beijo. Pega então que é seu, hein? Vai com Deus, beijinho da andorinha. Até amanhã.